A gente conversa agora com a delegada doutora Raquel Galinato, secretária de Segurança Pública de Santos, para conversar sobre a interferência do crime organizado em eleições municipais. Eu já trago aqui alguns destaques. Primeiro, aquele bom dia carinhoso, bem-vinda como sempre. Você já é dessa família por aqui, doutora. Bom dia. Bom dia, é sempre uma honra falar com vocês. Honra nossa. Viu, doutora, eu estava procurando aqui que também ontem eu separei uma informação. Traficante ligado ao PCC ofereceu 500 mil para um prefeito do Rio Grande do Norte renunciar e dar cargo a vice. Olha isso. Mas tem um outro caso ainda mais grave. Facções criminosas têm atuado para interferir no resultado das eleições em cidades do interior do Brasil. Em João Dias, no Rio Grande do Norte, um grupo que contava com traficantes internacionais ligados ao PCC executou o prefeito da cidade depois de uma briga pelo poder. O prefeito era Francisco Damião de Oliveira, conhecido como Marcelo. Ele e o pai foram assassinados em agosto do ano passado durante a campanha para a reeleição de Marcelo. Pois é, doutora, a gente ouviu falar, inclusive, de integrantes, representantes do PCC tentando contato com o Supremo Tribunal Federal. É toda uma ligação muito assustadora que vai ultrapassando, né, aquelas linhas que a gente estava acostumado, bem entre aspas, a ouvir nos noticiários, né, de PCC agindo ali com crimes ligados ao tráfico de drogas e semelhantes, né? Mas agora essa ligação com a política É para enfraquecer cada vez mais a pauta do combate às facções criminosas. Quando a gente percebe que está na mão dos legisladores darem um norte à eficácia do combate ao crime, instrumentalizando através de uma legislação robusta, uma legislação contundente, as facções criminosas, elas tentam cada vez mais emaranhar, incrustar de uma forma endêmica em instituições do Estado, e é um caminho para o narcotráfico. Não tem como eu não mencionar um fato que até parece piada, mas realmente aconteceu. Veio uma comitiva dos Estados Unidos, autoridades do alto escalão dos Estados Unidos, capitaneada pelo diplomata Gamble, lá em Brasília, para que o governo brasileiro sinalize facções criminosas como, sim, dissidentes de terroristas, células terroristas. Houve a negativa com uma desculpa, aliás, com uma narrativa que nunca poderia ser usada como desculpa, a legislação. A legislação, a gente sabe que justamente existe para proteger a sociedade, para dar instrumentos normativos no combate ao crime e não para servir de desculpa para a condescendência criminosa e elasticidade quando se suporta as facções criminosas e aqueles que integram essas facções que estão caminhando para um direcionamento do narco-estado. Temos que combater de forma firme essa situação e, infelizmente, existe sim essa vulnerabilidade daqueles que combatem sistemas. A Marina Helena faz a pergunta agora. Raquel, tudo bem? Isso que você falou é muito... deputada federal, nossa futura deputada federal, tudo ótimo. Ai, precisamos de boas mulheres, né, à frente dessa bagunça, para evitar esse narco-estado. Raquel, saiu também uma reportagem bastante interessante ontem, mostrando a diferença dos estados em relação ao número de homicídios. E ali fica muito claro que o número de homicídios caiu no Brasil, mas tem uma discrepância muito grande. E aí, para surpresa de ninguém, né, a gente vê que os estados dominados pela direita têm taxas de criminalidade muito inferiores àqueles dominados pela esquerda. Então, quando a gente vê, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Por que tem essa diferença? E o que é feito de diferente nesses dois casos? Infelizmente, eu não consigo concordar, porque a gente vê o estado de São Paulo, que tem um governador, o Tarcísio, mas ele tem deficiência em relação à legislação federal, Marina. As leis, elas são no âmbito federal, nacional, então os instrumentos legais no combate ao crime para todos os policiais que integram todas as polícias é o mesmo. Então, infelizmente, a gente está, sim, tendo um obstáculo legislativo no combate ao crime severo, fortíssimo. O policial, ele já sai como devedor, ele já sai como tendo que provar a sua legitimidade como um braço armado do Estado.
Agora, quando a gente fala na queda dos índices de homicídio, venhamos e convenhamos, não é o crime de homicídio que deixa a população amedrontada, angustiada e com índice de sensação de insegurança alarmante. O que acomete a população com essa sensação de insegurança são justamente os crimes patrimoniais. E quando falamos em latrocínio, que é a execução de alguém em virtude da subtração de um objeto, ele não está no cômputo do homicídio. Então a gente tem mais um jogo ali de estatísticas do que a realidade vista. Sem contar que muitos homicídios, muitas execuções, por exemplo, quando decorrentes a guerras de facções criminosas, ficam subnotificados. Eles não chegam ao conhecimento da autoridade. Eles figuram como um desaparecimento, até ter, sim, a conclusão do que ocorreu daquele corpo que desapareceu. Então, também não figura no cômputo de homicídio os desaparecidos, e muitas vezes esses desaparecidos são os que foram executados. Então, a gente tem muito vácuo, a gente tem uma margem muito grande para uma leitura distorcida do que a realidade nos apresenta. Pois é, tem toda a razão, né? Paula vai trazer um assunto para a gente também? Queria perguntar, você mencionou que o governador Tarcísio, por exemplo, ele fica de mãos atadas por conta da legislação federal, né? Então, eu pergunto, qual legislação você acha que deveria ser mudada de imediato para trazer essa sensação de segurança, que possa beneficiar, que possa trazer mais segurança para a população, que você acha que deveria ser alterada? Muito boa pergunta, porque a gente vê essa discussão da PEC. O que é a PEC? A PEC nada mais é do que uma PEC da insegurança. Nada se fala no implemento, no incremento de fortalecimento no combate ao crime. Quando a gente percebe que o foco ele é desviado, muitas vezes priorizando, vamos colocar câmeras no colete, na indumentária, no colete balístico do policial. Mas isso combate o crime? Ou será que o combate ao crime é a contratação de efetivo, instrumentalização através de maquinário, tecnologia, armas que têm a superioridade de combate para neutralizar as forças criminosas, ou uma legislação que dê respaldo para que aquele policial ele não sofra com teses diversas de defesa de criminosos quando coloca e duvida a autoridade daquele policial. Muitas vezes uma atuação um pouquinho mais avançada é caracterizada como um abuso de autoridade ou até mesmo um crime até mais grave para o policial. As consequências do combate ao crime ao policial, elas são injustas. A gente está falando de uma guerra completamente assimétrica. Tudo para o criminoso, tudo para o bandido, no que a gente tange de direitos e legislação, e nada para o policial. Então teríamos que ter robustez em prerrogativas bem delineadas. O policial ele pode sim e deve combater o crime. O policial ele tem sim a sua atuação inquestionável quando ele tem uma abordagem policial baseada sim numa atitude suspeita e não colocar diversos obstáculos para uma abordagem policial. Hoje o que a gente vê é a bandidagem circulando livremente na rua, porque ela não vai poder ser abordada se não houver fundada suspeita de drogas ou armas. E a população cada vez mais aprisionada dentro dos lares. Então, respondendo, não tenho como ser sucinta na sua resposta. São diversas legislações que poderiam instrumentalizar a eficácia do combate ao crime. E a PEC da insegurança, ela poderia trazer isso. Poderia trazer uma normativa. Qual é o mínimo do parâmetro, por exemplo, de termos um contingente policial em um parâmetro da população, por exemplo. Então, a gente não tem dados técnicos ou uma legislação técnica que dê efetividade no combate ao crime. A gente tem narrativas superficiais justamente para esquivar da ineficiência que é latente e da incompetência que é exasperada no combate ao crime no âmbito federal. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.